Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Excelente terça-feira para você que está conectado aqui no canal do Lavras TV. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecendo sempre essa sua audiência, que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. A Agência Nacional de Petróleo interdita posto de combustível em Lavras. Casal e filha de 14 anos estão entre as 6 pessoas que morreram no acidente na Fernão Dias. A colisão envolveu 13 veículos. Júnior Murad traz os destaques do esporte. O Cruzeiro venceu, hein? E saiu um pouco daquele sufoco da degola. E ainda, vamos trazer aqui a previsão do tempo para Lavras e região. Hoje é dia 28 de novembro e o Jornal da Cidade já está no ar. Uma operação da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, deflagrada nesta terça-feira em Lavras, lacrou bombas e interditou um posto de combustíveis na rua Agripino Augusto de Andrade. Nós acompanhamos toda a ação, como você confere agora. Hoje nós temos aqui a Agência Nacional de Petróleo, tá? Está nesse posto de combustíveis aqui, numa operação em conjunto com a Polícia Militar, Polícia de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros. E para a gente entender o que está acontecendo de fato aqui, porque está chamando a atenção da população, o Lavras TV também não perde, obviamente, nenhum tipo de situação que está acontecendo de ocorrência em Lavras, então a gente vai conversar com o Ronei. O Ronei, inclusive, é o representante da ANP. Primeiro, agradecer a você, Ronei, por facilitar o nosso trabalho, e até porque a população precisa saber entender o processo todo. Queria que você trouxesse para nós, que já é um posto, é bom dizer, que já é um posto reincidente, né? A ANP já esteve aqui em outro momento e agora está de novo. Mas qual que é o motivo, né, dessa sua vinda aqui hoje, dessa operação em conjunto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros? O que aconteceu aqui hoje, Ronei? Conta para nós. Então, bom dia, né? Tudo bem? Nessa fiscalização, a ANP está trabalhando em conjunto com esses órgãos que você citou, né? Para a gente fazer vários trabalhos aqui nesse posto, né? Já é um posto que a gente fiscalizou em ocasiões anteriores, né? E nessas ocasiões, realmente a gente detectou algumas irregularidades, né? Principalmente relacionadas à qualidade dos combustíveis, né? E dentre outras questões administrativas e documentais também, né? Nesta ocasião, a gente realizou teste de qualidade também novamente nos combustíveis e fez coleta de todos os combustíveis para complementar, né, as informações que a gente tem em campo por meio de análises laboratoriais, né? A gente tem alguns laboratórios no país, né, e em Minas Gerais, que fazem essas análises mais completas, e a partir desses resultados a gente toma outros tipos de ações, né? Por exemplo, nova interdição do estabelecimento, autua o estabelecimento com base nesses resultados. Além disso, por meio da análise da documentação do posto, né, que todo posto, todo estabelecimento comercial que revende combustíveis, ele precisa ter uma autorização específica da ANP para funcionar no endereço ali que está informado. A gente, comparando essa documentação, constatou que a autorização dele, que ele informa no CNPJ atual dele, não foi verificada no cadastro da ANP, né? Ele informa um CNPJ que, inclusive, é referente a uma atividade diferente de revenda de combustíveis e também em outra localidade, né? Então, e o CNPJ que ele informou referente à revenda de combustíveis não possui autorização da ANP para funcionar neste local, né? E em razão disso, a gente realizou aqui, então, né, a interdição total do posto, né, até que ele regularize sua situação perante a ANP, né? Além disso, foram também feitas outras ações dos outros órgãos que estão trabalhando em conjunto com a ANP, né, de forma que a gente consiga sanar verificar todas essas irregularidades, né, que foram constatadas, né, e dar um melhor retorno para a sociedade, né,
tentando combater qualquer tipo de fraude ou irregularidade que possa existir, né, com relação à comercialização de combustíveis. Sim, foi emitido um laudo do laboratório, né, em que consta lá nesse laudo algumas não conformidades. Claro que ainda tem um processo administrativo de defesa do estabelecimento, né, que é garantido, né, a todo estabelecimento comercial. Assim, de momento foi verificado algumas não conformidades mediante análise laboratorial. Inclusive já foram confirmados, inclusive por outros procedimentos adicionais, né? Toda revenda de combustível precisa ter uma autorização específica para o endereço e a atividade econômica dela tem que ser compatível com a autorização que ela solicitou junto à ANP, né? No caso, ela precisa ter atividade de revenda de combustíveis e também o endereço para o qual ela solicitou a autorização tem que ser de acordo com a localização real em que ela se encontra, né? Esse tipo de situação é mais técnico, não é mais administrativo. Uhum. Sim, o nosso principal foco aqui é a empresa que está funcionando no local, né? Perfeito. Sim, é uma questão administrativa apenas. E que, no caso, é a intenção do estabelecimento, acompanhada também do lacre de todas as bombas e bicos, né? E tanques, e também ele tem que ficar sem poder comercializar qualquer tipo de combustível até que regularize a situação perante a ANP e, eventualmente, diante dos outros órgãos também que nos acompanham aqui. A gente exige que todo posto apresente, além do que a gente chama de quadro de aviso, que é um quadro em que constam as informações básicas do estabelecimento, né, tais como o endereço, o CNPJ, o número de autorização da ANP, e todos esses itens são verificáveis no próprio site da ANP também, né, inclusive. Adicionalmente, em toda bomba de combustível também, a ANP exige que haja um adesivo em que consta esses mesmos dados, né, que é o CNPJ e endereço do posto. Com base nessa informação, o consumidor ele pode procurar a ANP, principalmente pelo 0800, né, que é o telefone da ANP, inclusive aqui está estampado. Está ali, inclusive, pessoal. A viatura da ANP está aqui, ó lá. É o 0800 970 0267. É isso, 0800 970 0267 Isso. é o telefone da ANP para denunciar, não é isso? Esse número também ele deve ser informado ao consumidor em todo o estabelecimento comercial. Se o consumidor não encontrar essas informações, já é um indício de que já não está em coerência com a legislação da ANP, né? Por exemplo, outra forma dele buscar também é por meio do endereço no próprio site da ANP. Ele pode pesquisar na localidade dele, né? Quais são os postos, e pelo endereço ali ele consegue também esses dados do posto, e com isso em mãos ele pode fazer essa denúncia pelos canais de denúncia da ANP. Um deles é esse telefone, né? Outro também é pelo Centro de Relações com o Consumidor, que está localizado no site da ANP também, que pode fazer uma denúncia totalmente desidentificada, né? E por questão de segurança. Claro, também. claro, mantém a integridade. E ele pode fazer essa denúncia também e informar o máximo de detalhe possível, como horários, tipo de combustível que abasteceu, né? Qual que foi a situação que ocorreu, informando detalhadamente os dados do estabelecimento, né? E essas denúncias serão tratadas pelo nosso central de inteligência e vão ser transformadas em uma ordem de serviço para cada agente de fiscalização, né? E elas vão receber graus de prioridade, né, conforme a forma como foi feita e a gravidade da denúncia. Mudando de assunto, a BR-381 voltou a ser cenário de mais uma tragédia após um grave acidente que tirou a vida de 6 pessoas nessa segunda-feira, dia 27 de novembro. O engavetamento na altura de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, envolveu 13 veículos e fechou a rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo nos 2 sentidos por cerca de 6 horas. Até o fechamento desta edição, 5 das 6 vítimas mortas na batida haviam sido identificadas. Entre elas, o médico ortopedista Diego Tameirão, de 35 anos. Ele estava no carro com a mulher, a arquiteta Caroline Santos, de 32, e a enteada Maria Clara, de apenas 14 anos. Uma outra passageira do carro que os acompanhava segue sem identificação. As outras 2 pessoas que morreram no acidente foram Edneia Aparecida Reis, de 50 anos, e Antônio Jacinto Júnior, de 35 anos. Ele era o motorista do carro da prefeitura de Guaxupé, que levava o marido de Edneia, de 58 anos, para uma consulta na capital mineira. O motorista do veículo pesado que provocou o acidente teria fugido do local
segundo a polícia. A carreta estava carregada com 27 toneladas de minério e teria saído de Itaiuçu, com destino a Sarzedo, ambas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A interdição da BR-381, também conhecida como Fernão Dias, provocou grande congestionamento. Vamos aliviar um pouco essa edição? Hora do esporte aqui no jornal. Quem está chegando com as informações mais importantes desta terça-feira é o grande Júnior Murad. E aí, Murad? O Cruzeiro venceu, né? E, por enquanto, se afastou um pouco da zona do rebaixamento. É isso? Tô chegando por aqui com as notícias do esporte nesta terça-feira. Abraço para você, Fred, para todos que nos acompanham, em especial o torcedor do Cruzeiro, que com certeza hoje está mais aliviado. Depois da vitória sofrida no apagar das luzes no estádio da Serrinha, mas com um gol do garoto Robert, o Cruzeiro deu aquela respirada funda, né? E agora segue para só administrar a reta final do campeonato e se garantir na elite para 2024. Foi no sufoco, o Cruzeiro perdeu muitos gols, esbarrou no ótimo goleiro Tadeu, também esteve ameaçado em alguns instantes da partida, mas deu tudo certo. Num contra-ataque de Almanac no finalzinho, a bola saiu do Cabral, passou pelo Bruno Rodrigues e o garoto Robert, numa grande finalização, venceu, enfim, né, o ótimo goleiro Tadeu e deu os 3 pontos à equipe do Cruzeiro, que volta a campo na próxima quinta, jogo também importante para quem sabe aí sim, né, ratificar ali a condição de permanência do Cruzeiro na elite para 2024. O Cruzeiro precisa de uma vitória para chegar a 47 e aí praticamente e matematicamente se garante na elite no ano que vem. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje com um jogo que vai mexer demais também ali com os ânimos, né, dos torcedores na parte de baixo da tabela. Vasco e Corinthians, São Januário que estará lotado a partir das 9h30 da noite, bola rolando. E se o Vasco vencer o Corinthians, aliás, coisa que não acontece há 13 anos, acredite se quiser, o Vasco passa o Timão, que já vem em crise depois do 5-1, né, que acabou sofrendo em casa na última sexta-feira, perdendo para o Bahia e ficando ainda de maneira ali perigosa na parte baixa da tabela. O Corinthians tem 44, o Vasco tem 42. Se vencer, vai a 45, empurra o Corinthians um pouquinho mais próximo ali de Bahia e Goiás. Aliás, o Goiás praticamente já matematicamente rebaixado, né? Ficando aí a última vaga hoje para Corinthians, Santos, Bahia e Vasco, que precisa muito do resultado, pegando este Corinthians em crise. Amanhã a gente passa de novo por aqui, trazendo aí como é que foi, né, fazendo um balanço desse Vasco e Corinthians e trazendo também a rodada de quarta que promete, Fred e amigos, demais. Tem simplesmente Flamengo e Atlético, um jogo importantíssimo, o Palmeiras estará em campo para defender também a liderança diante do América no Allianz Parque, e muito mais. E só para a gente fechar, agora sim, martelo batido, teremos a decisão começando do zero entre Social e Nova Lavras. Próximo sábado, coloque na sua agenda, dia 2 de dezembro, 4 da tarde, no Estádio Municipal Coronel Juventino Dias, com show de transmissão aqui do Lavras TV e detalhe, muitas promoções para mexer com a galera envolvida e que estará, claro, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado, Murad. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região. A quarta-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 26, ventos de 18 km e a umidade relativa do ar na casa dos 37%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região, aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube, curta e compartilhe e fique sempre atento ao nosso Instagram e ao Facebook, pois a qualquer momento podemos trazer notícias para você. Lavras TV, jornalismo de verdade, com compromisso da imparcialidade e da veracidade dos fatos.